E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos continuar com essa nossa playlist de Clean Architecture em Python. Na nossa última aula, a gente chegou, a terminar os nossos casos de uso de uma maneira até mesmo a colocar o código de uma maneira mais bem apresentável, separando cada partezinha que a gente tem de ações dentro dos nossos casos de uso. A gente chegou também, a fazer toda a parte de testes unitários que a gente desejava para cada parte, e a gente foi entendendo, como fazer os nossos testes tanto no bom caminho quanto no caminho dos erros. Na aula de hoje, a gente vai continuar aqui na nossa arquitetura, mas agora a gente vai para uma outra camada, em que antes da gente entrar em código, eu quero também mostrar um diagramazinho para ilustrar o que é essa camada. Olha só, aqui a gente tem os nossos casos de uso, que foi o que a gente implementou nas nossas últimas aulas. As funcionalidades do nosso projeto, o que ele faz em si. E a gente vai ter a interação do protocolo HTTP, que vai entrar na nossa API. No caso, que a gente está fazendo com a Clean Architecture. Só que a gente precisa, na verdade, de um elemento, um meio termo, onde a gente consiga fazer a tradução daquilo que é próprio do HTTP, para o nosso caso de uso. E aqui eu até esqueci de colocar, mas o caso de uso ele vai fazer também o caminho inverso. Ele vai enviar uma resposta aqui para essa nossa camada que se chama presentation, e o presentation vai fazer a transpiração, a tradução, aliás, daquilo que o nosso caso de uso vai mandar lá para o nosso protocolo HTTP. Então, vai ser uma camada especialmente feita para esse tipo de tradução da informação. Quando a gente mandar as informações pelo protocolo HTTP, a gente vai mandar um body, a gente vai mandar as informações de busca no query params. Isso o caso de uso não entende. A gente vai fazer essa tradução e a gente vai fazer isso aqui agora. Sobre o diagrama da arquitetura, nota que lá no centro, a gente tinha o nosso repositório que representava as entidades que nós temos no banco de dados. A gente tem uma interface para ligar essa parte aqui de repositório lá nas nossas ações, nos nossos casos de uso, que é o nosso buscador de usuários e registrador de usuários. Cada um deles tem as suas interfaces que ficam lá na pasta de domain. E o que nós vamos fazer agora vai ser, olha só, duas outras classes que têm esse nome de controller. A gente vai mostrar o porquê que tem esse nome de controller, mas vai ficar exatamente numa outra parte, E eu quero que a gente note uma coisa, que olha só, cada um desses campos aqui, que significa as classes que a gente está falando, olha só, os tipos que ele vai receber é um HTTP request e um HTTP response, para mostrar que nós estamos realmente trabalhando com o protocolo HTTP. E como atributos, nós estamos colocando os casos de uso que nós vamos utilizar. Então, beleza, vamos colocar isso aqui mais em código para ficar mais intuitivo, para a gente conseguir entender melhor. Mas se a gente notar, olha como que está ficando o nosso projeto em si. A gente consegue ver toda essa parte, essas camadas aqui que vão sendo criadas a partir dos diretórios do nosso projeto. E é muito nesse nível aqui que a gente faz. A parte de dentro ela não está comunicando, não está necessitando da parte de trás, da parte de fora, para sua existência. O que a gente faz é que a gente leva a interface para o outro cara que está na camada mais inferior. Então vamos lá. Eu vou vir aqui no código e eu vou criar uma pasta que vai se chamar presentation. Ok? Vou colocar aqui um init para a gente modularizar essa nossa pasta aqui. E agora eu quero colocar, na verdade, a criação de tipos de HTTP. A gente tem que representar isso de algum jeito. Eu vou criar uma pasta aqui, olha, que vai se chamar HTTP types. Vou colocar um init aqui dentro também. Mas eu podia parar com esses negócios, Ficar colocando esses init aqui. Mas enfim. E agora eu vou fazer, na verdade, uma estrutura
que ela vai referenciar o nosso HTTP request.py. E aqui eu vou trocar esse sinal que eu coloquei errado, beleza? HTTP request. Vamos lá, e o que significa esse carinha aqui? A gente tem que ter uma estrutura que vá representar para a gente como que vão ser os dados de requisição. Eu vou fazer o seguinte, class http request, dois pontos, e eu vou criar aqui, olha, um construtor, mas esse construtor ele vai ser um pouco diferente. Eu vou colocar aqui, por exemplo, que eu quero que os headers da requisição eles sejam coletados aqui, né? Eu quero também, por exemplo, que o body ele seja preenchido aqui quando a gente for criando, né, essa nossa classe. E aqui eu vou, né, colocar um atributo público mesmo, com o mesmo nome, para a gente ir armazenando esses elementos aqui nos nossos objetos quando a gente for criando. Então, olha só, self body é igual a o body HTTP que a gente está querendo, né? E aqui eu vou colocar mais alguns outros elementos. Mas para ficar um pouco mais visível essa nossa classe aqui, eu vou dar um Enter exatamente aqui, né? Beleza. Vou separar cada um aqui, né? Ok. Aqui embaixo vou colocar assim. Então a gente tem aqui um body. Eu vou colocar aqui, olha, query params. Vou colocar aqui também, olha, os path params. Vou colocar aqui o URL e vou colocar aqui também IPv4, que é às vezes, né, o IP da máquina que está chamando essa requisição. Isso aqui não precisa com que todo mundo chame, né, com que eu preencha todos esses campos. Caso eu chegue aqui, por exemplo, e coloque igual a none. Igual a none. Nota que se eu criar essa minha classe, né, e não tiver nada, por exemplo, num query param ou num path param, esse igual a none aqui, ele vai ser preenchido automaticamente. E vai ajudar um pouco a nossa vida. Beleza? Aqui ele está falando que ele não está acessível. Beleza, porque a gente tem que criar aqui embaixo. Eu vou copiar esses caras. Vou colar aqui. Deixa eu fazer uma parte aqui só para ficar mais legível. E aqui eu vou colocar self para eles. Self.pathparams, self.queryparams, self.url e self.pv4. E, claro, eu vou preencher com os elementos que estão vindo aqui, olha. Beleza, preenchemos. Deixa eu ver agora se ele está falando alguma coisa. Coma, tupla, beleza. Por enquanto sem problemas, deixa eu ver o que está aqui. Está falando que tem muitos argumentos, né? Então, a gente vai fazer, para simplificar aqui para a gente, aquela nossa ignorância, né? A gente vai ignorar o nosso PyLint. Então, eu vou colocar aqui, olha, PyLint, dois pontos, disable, igual a... Aqui na minha classe ele está falando que tem muitos argumentos. Não tem problema, eu quero tirar isso daqui. Too many arguments. Tem que copiar essa parte aqui. Beleza? Salvando, esse tipo de problema aqui ele já vai embora. E beleza. Aqui, tá. É porque aqui não tem vírgula. Então eu acho que esses problemas aqui eles vão sair. Isso, saíram. Então quando eu for criar uma classe de requisição de HTTP, nota que eu vou preencher esses caras aqui, né? Eles vão vir para cá. E se eu tiver um objeto, por exemplo, HTTP request de objeto, eu posso fazer .body, eu vou conseguir acessar o body que vai ser colocado aqui. Ok. Semelhante a isso aqui, a gente vai fazer um HTTP response.py. Para eu ser um pouquinho mais rápido, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou copiar essa minha classe aqui.
Vou colocar aqui, beleza. Só que, em vez de todos esses parâmetros que a gente está colocando aqui, todos esses argumentos, né, para a gente começar a inicializar a nossa classe, eu vou ter somente request, na verdade vai ser o status code, já estava colocando errado, e um body, beleza? Vamos tirar esses caras aqui, né? A minha resposta, eu tenho um body certinho, e eu também vou ter um status code. Nota que a nossa resposta, response, ela vai ser exatamente só isso daqui. Quando a gente for voltar uma resposta para o usuário, é só o status code e o body. Beleza. Então, nota que a gente tem aqui a representação, né, de dois tipos, né, de interações de HTTP. E era isso que a gente gostaria de fazer mesmo. Que agora a gente vai trabalhar e transparecer isso daqui no nosso código. Vamos lá. Agora, antes de eu fazer, né, as minhas classes que estavam lá no meu diagrama, né, eu vou chegar aqui e vou criar uma outra pasta que vai se chamar interfaces. Essa interface aqui, por um motivo de arquitetura, ela vai ser a interface para as minhas duas classes que vão se assemelhar aos casos de uso que a gente vai utilizar, né? Na verdade, as classes que a gente vai fazer aqui no Presentation vão utilizar os nossos casos de uso. E para isso, na verdade, eu vou querer apenas uma única interface, única para todas as classes que estiverem aqui no Presentation. Eu vou criar aqui, olha, controller interface.py. Beleza? Como isso aqui vai ser uma interface from abc import abc e abstract methods. Beleza? Eu vou fazer uma coisa que from src.presentation. Os tipos do HTTP, eu vou importar o HTTP request e a mesma coisa eu vou fazer para o meu HTTP response. E eu vou fazer uma classe que vai se chamar controller interface, sendo que ela vai, né, ser uma classe abstrata, a gente já viu o porquê disso daqui, com um método abstrato que vai ser def handle, né, de gerenciar. Vou colocar um self aqui para colocar no contexto da minha classe abstrata, né, no caso da minha interface, e HTTP request vai ser do tipo HTTP request e ela vai retornar um HTTP response. Vou colocar um PES aqui para a gente não ter nada como lógica, né, aqui na nossa interface. Vou, na verdade, colocar esse PES aqui para frente e pronto, acabou, é isso que a gente teria. Agora, vamos criar, né, as nossas classes de controller. Ô Rafa, eu sei que controller, na verdade, ele é referente à lógica quando a gente faz os nossos projetos. Sim, correto. Só que quando a gente está falando de Clean Architecture, controller ele vai ser, na verdade, relacionado a essa classe de apresentação que vai se interagir, né, com os nossos casos de uso. Eu vou chegar aqui e vou fazer uma outra pasta que vai se chamar controllers, né? Então, fizemos isso. Deixa eu colocar aqui novamente aquele nosso init.py de sempre, né? Beleza? Não esquece esses inits, né? Eles são chatos pra caramba, mas eles nos ajudam muito. E eu vou fazer uma classe, na verdade aqui no init não, né? Um arquivo que vai se chamar user finder controller.py. Eu gosto de deixar, na verdade, o nome bem parecido com o que a gente tem aqui nos casos de uso, né? Porque visualmente a gente sabe quem que vai ser chamado. Então, aqui no meu user finder, eu vou fazer o seguinte: class user finder
controller, que vai implementar a interface, só que para isso a gente tem que importar, né, from src.presentation.interfaces, controller interface, beleza. Ele vai implementar a minha interface. Aqui a gente vai ter uma coisa interessante, porque no nosso init, né, no nosso construtor, nós temos que colocar, né, pela injeção de dependência, o nosso use case, o nosso caso de uso. E para indicar quem é esse caso de uso, a gente vai utilizar, né, a interface do User Finder. Então, vamos lá. From src.domain.usecases.userfinder import userfinder as userfinder interface. Eu vou colocar desse jeito aqui para ficar mais legível para a gente. Então, quem vai ser o nosso caso de uso? Todas as classes que implementarem, né, essa nossa interface aqui de userfinder. Ok? E eu vou colocar isso como um método privado. Ok. Agora, a gente vai ter, né, por causa dessa nossa interface aqui, olha, do controller, a gente tem que implementar obrigatoriamente esse método aqui, não tem? É o que nós vamos fazer agora. Eu vou colocar aqui. Eu vou aproveitar, eu tenho que importar o HTTP request e o HTTP response. Eu vou copiar as importações aqui de cima. Vamos voltar para cá. Beleza, né? E agora, olha só. Quando a gente for falar de username, eu vou tirar esse tipo de informação lá do meu HTTP request.body, certo? Na verdade, não vai ser nem pelo body, como é como uma busca, né? Ele vai ser pelo query params. Eu vou mostrar lá na frente, a partir do Postman, o que é esse query params aqui, como é que a gente utiliza. Mas quando a gente for falar de uma busca, é sempre bom a gente pegar do query params. E aí eu vou tirar de lá first name. Na verdade, não é nem username, né? Vamos colocar first name também. Beleza? A minha resposta, eu vou ser relativo ao meu caso de uso. Olha só, no meu use case, eu vou ter o método find. E lembra que a gente construiu esse nosso método aqui de busca? Olha só, tendo o first name, né, que é uma string para ser utilizado. Pois é, meu first name ele vai ser enviado aqui, olha, pelos query params na requisição HTTP. Fiz isso, ok. Eu vou retornar agora um HTTP response, certo? Antes de eu colocar qualquer coisa aqui, deixa eu mostrar uma coisa interessante. Vamos lá no nosso User Finder. O que acontece? O User Finder, eu termino ele, né, formatando, né, a minha resposta, que fica sendo, olha, o primeiro nome e a idade, e ele cria, né, essa estrutura aqui para mim de resposta. Ok, eu vou transformar essa estrutura de resposta para uma coisa retornável no meu HTTP response. Como assim? Eu vou chegar aqui, né, falar que o meu status code ele vai ser 200 e eu vou falar que o meu body ele vai ser igual a um dicionário em que data vai ser igual a response. Somente isso. Essa classe, nota que assim, nós já acabamos ela, tá? Só que o interessante do que a gente está fazendo aqui é que a gente está separando um espacinho só para mexer com HTTP, né? Então, embora a gente não tenha ainda a nossa framework, que vai ser apresentado nos próximos passos, a gente tem aqui, olha, toda a interação
especial para se trabalhar com HTTP. Caso eu tenha que fazer alguma tratativa em algum tipo de parâmetro, ou, por exemplo, pegar o URL de usuário e enviar para um outro lugar, aqui já é separado para isso, né? Aqui a gente mexe com HTTP. E eu vou fazer, para continuar aqui, né, a parte dos nossos testes unitários nesse User Finder Controller. Vou criar aqui, olha, User Finder Controller, underline, test. Beleza. Para a gente fazer o nosso teste do nosso User Finder Controller Test, né, vai ser, na verdade, bem tranquilo. Só que a gente tem que criar o nosso HTTP Request. Vamos lá. Eu vou chegar aqui, olha, e eu vou fazer from src.presentation controllers user finder controller import user finder controller. Beleza, é a classe que a gente quer testar. Certo. A gente tem que fazer um teste, né, do nosso método handle, que é exatamente o método que a gente está fazendo, né, a nossa interação aqui. Beleza. Nesse caso, a gente vai ter que fazer algumas coisas. Lembra que para a gente ter uma instância, né, de User Finder Controller, a gente tem que ter o nosso caso de uso bem colocado aqui. E nota uma coisa. Se eu colocar aqui, olha, User Finder Controller é igual a User Finder Controller, o caso de uso tem que entrar aqui, olha, né? Só que eu não vou importar o caso de uso diretamente. Caso contrário, isso vai ser um teste de integração. Eu não quero testar o que o caso de uso vai fazer. Eu quero testar o que esse cara aqui vai fazer. Para isso, né, similar ao que a gente fez lá na nossa pasta de infra, que a gente tem, né, um repositório que ele é um espião, uma espécie de espião, a gente vai fazer o mesmo aqui na parte de casos de uso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta aqui, olha, testes, ok, e deixa eu só recolher essa parte aqui, e a gente agora vai fazer toda a nossa parte aqui, né, para criar uma espécie, né, de mock desse User Finder. Vamos lá, eu vou, voltando aqui só para o User Finder em específico, vou fazer um init aqui na minha pasta de data, né, na pasta de testes, e vou criar aqui, olha, userfinder.py. Beleza? Vou colocar aqui, olha, class userfinderSpy. Vou fazer um espião. Nele eu vou ter o meu método construtor, que já eu vou preencher ele. Mas antes, né, eu tenho que ter esse método de find aqui para conseguir imitar o que meu user finder está fazendo. Vou colocar aqui, né? Ele está importando aqui uma tipagem de dicionário, não tem problema, a gente consegue importar ele. Dict, beleza. E agora, nota que a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu tenho um find, então eu vou fazer self.find attributes, certo? Aqui no find, eu vou fazer com que o no find attributes, no first name, ele seja armazenado, né, o argumento que eu utilizei para esse método aqui. Beleza? E agora a gente vai fazer um retorno em que eu vou tentar, né, similar esse retorno aqui de resposta. Né? A gente vai mocar, a gente vai criar na nossa mão esse tipo de retorno. Tanto que eu vou até fazer uma coisa para ajudar a gente. Eu vou copiar essa parte aqui, ó, e vou colocar aqui.
Beleza, o tipo é users. A contagem, né, vai ser só um usuário. E aqui, lembrando, ele é um array em que eu vou ter first name. Aí pode ser até mesmo o primeiro nome que eu colocar aqui, olha, não tem problema não. E eu vou colocar um last name igual a something, alguma coisa, né? Deixa eu tirar aqui para colocar mais uma linha. E nota que esse espião aqui, ele faz, né, ele tenta assimilar a mesma coisa que esse cara aqui está fazendo, né? Só que, em vez de eu voltar todo um processamento, eu estou voltando uma resposta mocada. E é isso que a gente vai utilizar para voltar aqui, né, nos nossos controllers e fazer o teste unitário desse user finder aqui, né? Beleza, fizemos isso. Deixa eu pegar aqui, olha, from src.data.tests.userfinder import userfinder spy. É isso que a gente queria. E agora a gente realmente vai fazer, né, os nossos testes de acordo com esse caso de uso aqui, olha. Vou colocar aqui, olha, use case é o nosso espião. Coloco o espião aqui. Beleza, acabaram os problemas que a gente tem, né, nessa nossa criação aqui. Agora vamos fazer o teste propriamente, né? Eu não vou me delongar muito nesse teste. Vamos lembrar que esse meu user finder controller, se eu mandar um método handle, ele vai me retornar uma resposta. Mas aqui vai ter um problema, porque olha só, ele vai precisar de uma classe, né, HTTP request. Na verdade, de um objeto HTTP request. A gente vai criar isso. Como que a gente vai criar? Eu vou chegar aqui em cima, class HTTP request mock. Vou colocar aqui, olha, um construtor. E nesse construtor, olha só, self.query params, que vai ser nada mais, né? Peraí, deixa eu fechar aqui. Ir lá para o nosso controller. Olha só. Aqui no HTTP request, no query params, a gente pega, né, first name. A gente vai criar esse espaço aqui, lá no nosso mock. Como é que a gente cria? Método construtor, query params, né? Vou colocar aqui, ó, first name, vou colocar aqui meu teste. Fizemos isso. Eu posso colocar aqui, olha, HTTP request mock é igual a esse HTTP request mock aqui e joga esse objeto aqui dentro. Pronto, acabou o erro. E agora a gente consegue testar as coisas bem bacaninha. Tanto que, olha só, vamos fazer o seguinte. Vou colocar um print aqui sem nada. Vou colocar 2 prints aqui sem nada para a gente conseguir visualizar as coisas um pouco melhores. E vou fazer um print aqui, olha, que vai ser o response. Olha o que vai acontecer. Deixa eu pegar aqui, ó, no terminal, né? A gente vai printar a resposta desse caso, desse controller aqui, lá no meu método handle. PyTest, -s-v. Eu vou direto para o meu diretório, src, presentation controllers. Beleza. Olha só, ele está colocando aqui, ó. Tem um objeto instanciado, que é o meu HTTP response. Só que ele não vai printar, né, o meu objeto diretamente. Eu posso chegar aqui, response.body, response.statuscode. E aí, olha só, vamos testar? Isso. Olha o body aqui, olha. First name, meu teste, last name, something, que é o que a gente acabou criando, né?
E é assim que vai ficar o body de retorno para o meu usuário. E eu também coloquei aqui ó, o status code retornando como 200. Então, eu vou chegar aqui e vou colocar os meus assert. Eu vou verificar, a partir desse método aqui, olha, é isInstance, essa função na verdade, se a minha resposta, ela verdadeiramente, né, vai ser um HTTP response. Para isso, olha só, com src.presentation.http-type, HTTP response, import. Eu quero pegar e verificar se a minha resposta ela é uma instância do meu HTTP response. Eu quero verificar também se response.statuscode ele vai ser 200. E eu vou querer verificar também, por último, se response.body, né, o body que a gente está fazendo, data is not none, se ele não é vazio. Fiz esses testes aqui, né? Se eu chegar e rodar aqui, olha, no meu terminal, beleza, passou. Aqui é os nossos prints. Se eu trocar, por exemplo, is none, né? Se essa parte aqui do body is none, vamos ver o que vai acontecer. Peguei aqui. Olha só, beleza, ele deu um erro, né? Indicou exatamente aonde que está o erro e ele falou, olha, isso daqui tudo, ele na verdade não é none, né? Você tem uma resposta. Ok, beleza. Vamos voltar aqui, corrigir o teste, tirar essa outra linha aqui. Vou tirar esses prints, né? A gente já viu o que está acontecendo. Estou testando essa parte. Se eu chegar e rolar aqui o PyTest, beleza, ele está testando. Então, é isso que eu queria que a gente fizesse nessa aula, né? Reservasse um espacinho especial para mexer com o HTTP. Isso aqui, gente, é muito importante quando a gente vai falar de arquitetura de projeto, né? Se eu precisar de fazer alguma interação um pouco mais crítica, um pouco mais especial sobre HTTP, a gente vai fazer nesse método aqui. E para terminar rapidinho, mais rapidinho mesmo, eu vou deixar até os testes unitários aqui por sua conta. A gente fez um Finder, né? Vamos fazer um Register. Eu vou colocar aqui, olha, user register controller.py. Beleza. Para ser rápido, eu vou vir aqui no Finder, vou copiar tudo que a gente tem aqui para colocar aqui no register. Só que, claro, a gente vai mudar algumas coisas. Em vez de user finder, vai ser user register. Em vez dessa interface aqui ó, de user finder, vamos pegar aqui, olha, nos casos de uso user register, vai ser aqui, olha, user register as user register interface, e ele vai entrar aqui. Ok, mudamos o nosso caso de uso também. E agora a gente não vai pegar esses elementos, né, o primeiro nome, o último nome e a idade, a partir dos query parâmetros. Eu tenho aqui, olha, o meu use case. Se eu fizer um ponto aqui no register, nota que o register ele vai pedir o primeiro nome, o último nome e a idade para registrar, não é? De acordo com o que a gente fez ali no passado. Mas eu vou tirar isso, vai ser do meu body. Então, agora, do meu body, né, a gente já vai notar que isso aqui vai ser uma requisição post. Vai ser o first name, vai ser o last name e vai ser o age, que eu vou tirar exatamente dessa parte aqui. E agora a gente vai colocar, né, essas coisas todas aqui dentro. Olha só, first name, last name e age.
Ok, e a resposta que a gente tiver do nosso registro vai ser a resposta que nós vamos colocar para o retorno HTTP. Beleza, gente. Vai ficar de para casa fazer os testes unitários para esse controller aqui, né, esse user register. É a mesma coisa. Faz o mock do user register, né? Coloca aqui a nossa classe de mock, só que aqui em vez de query parâmetros vai ser body.body e pode testar ele à vontade. Eu vou deixar essa parte aqui mais de para casa, a gente já está passando de meia hora e 50 e de 35 minutos de vídeo, né, perdão. Então, era isso aqui que eu queria mostrar na nossa aula de hoje. Já terminamos essa parte aqui. Na nossa próxima aula, a gente já vai falar diretamente, né, sobre como que a gente vai levantar a nossa aplicação agora. Principalmente sobre como colocar um framework aqui e como separar ele de todas essas camadas aqui com segurança. Isso vai ser uma parte muito gostosa, muito interessante da gente ver. Bom, gente, eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima.